Classe. A escola além da sala de aula. Boa tarde, ouvintes! Começa agora o Extra Classe, o programa sobre educação pública aqui da Rádio Ponto. Para quem perdeu, na semana passada falamos sobre projetos especiais que existem em algumas escolas públicas. Você pode conferir o programa no site www.radio.ufsc.br. E o tema de hoje é esporte. Vamos discutir a importância da atividade física para as crianças e conhecer exemplos de escolas públicas que aproveitam ao máximo os benefícios na prática esportiva. Que a educação física é obrigatória nas escolas, todo mundo sabe. Mas por que essa disciplina é tão importante? Nossa equipe foi atrás da resposta e trouxe vários exemplos, que vamos te mostrar agora. Meu nome é Natália Duane. E eu sou Mariana Nascimento e este é o Extra Classe. Extra Classe. A escola além da sala de aula. Para discutir o assunto, está conosco no estúdio o professor Jason José Bassani, que é o professor no CDS, Centro de Desportos, aqui na UFSC, e também é o supervisor de estágio do departamento. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para debater esse tema tão importante quanto o esporte e sua relação com a escola e a educação física. Então, professor, muitos colégios usam as aulas de educação física como uma preparação para as competições. Essa semana estão acontecendo as Olimpíadas Escolares do Colégio de Aplicação. Os alunos disputam atletismo, natação, vôlei, futsal, handebol e basquete. Nossos repórteres foram conferir a abertura do evento. As Olimpíadas do Colégio de Aplicação começaram no último sábado. Durante a manhã, no ginásio 1 do CDS, aconteceu a abertura. O clima era de muita descontração, enquanto as turmas desfilavam e dançavam coreografias de músicas conhecidas. Depois, teve até um número de circo, com direito a malabaristas e tudo. À tarde, as crianças começaram a disputar os jogos. Elas jogaram partidas de voleibol, futebol e até natação. Em todos esses esportes, o que não faltava eram crianças torcendo para a sua turma ganhar. O professor do Colégio de Aplicação, Edson Azevedo, lembra que, além de trazer essa empolgação toda para os alunos, as Olimpíadas Escolares também trazem outros benefícios. A pessoa é um pouco tímida, um pouco reservada, e ela tem a oportunidade, naquele momento assim, de ter outros contatos, de ter uma outra forma de amizade até, né? Às vezes até um professor que em sala de aula ele é mais fechado em função da sua disciplina, aqui ele tem um momento de ser mais companheiro do aluno, o aluno saber, aquele professor tem uma outra forma de estar, sabe? Isso aí, a Olimpíada cria tanto que todos os anos o pessoal olha, a Olimpíada não pode deixar de acontecer, porque é um momento que não só para alunos, para os professores terem uma relação mais próxima com o aluno. E o diretor-geral do colégio, José Análio Trindade, foi além e falou das mudanças que as Olimpíadas trazem no convívio entre os alunos dentro da sala de aula. Você tem, às vezes, sala de aula que é um grande arquipélago. As ilhazinhas, as igrejinhas, e depois da Olimpíada, aquela coisa da participação, dos jogos, do estarem juntos, do passarem uma semana convivendo, conversando, lanchando junto, fazendo lanche coletivo. A realidade é outra. As relações pessoais são outras. E isso se reflete, você percebe que isso se reflete no pedagógico da escola. Com reportagem de Ayla Passadori e Carlos Estrela, Mariana Nascimento para o Extra Classe. E quem já participou muitas vezes da competição foi a reitora da universidade, Roselane Neckel. Isso mesmo, na realidade ela já participou 7 vezes quando era aluna do colégio e esteve presente na abertura desse ano. Confira o que a reitora falou no boletim de Carlos Estrela e Ayla Passadori. Roselane Neckel é, hoje, a reitora da UFSC. Mas, na década de 80, ela já estudava na região da Trindade. Roselane estudou no Colégio de Aplicação. Durante seu tempo na escola, ela disputou várias Olimpíadas e nos contou um pouco sobre como funcionava a competição na sua época. Roselane começou falando dos esportes que disputava.
Eu era corredora de 75 metros e depois de 100 metros. Né? Vamos dizer que aí eu sempre tirava segundo lugar. Salto distância, eu também fazia salto distância, aí a gente ganhava medalha. Aí eu ganhei medalha. E no 100 metros também. E no handebol, que é o que a professora Glaucia estava me lembrando agora, Roselane, você foi modesta. Mas você não era média. O Toninho dizia, que é o Toninho, professor da educação física, né? Que você era além da média. Eu falei, mas eu não vou falar isso, né? Quando não estava jogando, a reitora ficava torcendo para sua turma. Ela contou sobre esse outro lado dos jogos da escola. E os momentos que nós ficávamos também apoiando os colegas que, né, por exemplo, quem jogava basquete não necessariamente jogava handebol, então a gente sempre estava organizado. E o fato de ter uma possibilidade dos alunos, né, organizar inclusive a torcida, né, as músicas, então a gente tinha que usar a criatividade, a gente fazia cada música, então estimulava a criatividade, porque nós tínhamos que inventar, né, e todo ano um tinha que fazer diferente do outro, mas era sempre com muito respeito, com muita tranquilidade, era uma amizade, as turmas se integravam, e isso sempre foi muito bom. Ela também falou das vendinhas que a turma montava para conseguir dinheiro para viajar. Na 8ª série, né, a gente também, durante as Olimpíadas, a gente fazia barraquinha de cachorro-quente para conseguir dinheiro para ir fazer a viagem com a turma toda para conhecer uma cidade. Então a gente foi a Paranaguá, conhecer a parte histórica de Paranaguá. Então depois a gente foi a Ouro Preto. Né? Então sempre as Olimpíadas, elas também eram um momento da gente já pensar em outros projetos. E isso era muito legal. Além disso, Roselane Neckel lembrou dos benefícios que a organização das Olimpíadas Escolares traz para as crianças. Não é apenas, né, pensar no jogo, não. É pensar juntos, não é? E isso fortalece o coletivo, fortalece o respeito, e é isso que a gente fazia também na época. E para mostrar que a reitora falava sério quando dizia que seus anos no colégio de aplicação foram muito bons, aqui está um trecho dela cantando o hino do colégio. Carlos Estrela e Ayla Passadori para o Extra Classe. Professor Jaison, o senhor também tem boas lembranças das suas aulas de educação física? Tenho sim. Eu penso que o esporte é um patrimônio cultural importante, um elemento fundamental da cultura contemporânea, e a escola é um espaço importante de difusão e de disseminação da cultura. Então, nesse sentido, o esporte como elemento da cultura também a sua presença nas aulas de educação física e na escola como um todo é de fundamental importância. Eu pude ter contato na escola com diferentes modalidades esportivas e em alguma medida também pude me tornar atleta a partir do contato com o esporte, não nas aulas de educação física propriamente, mas em programas extra-classe de esportes que aconteciam na instituição na qual eu estudava. Correto. Isso, no caso, também motivou a cursar depois educação física na faculdade? Sim, de certa forma sim. Ou seja, o fato de eu ter tido uma memória, uma biografia esportiva, assim como outros colegas, é uma porta de entrada importante para o curso de educação física. Mas no meu caso em específico, também a relação que eu tive como professor ou com outros projetos ajudaram a despertar esse interesse pela licenciatura em Educação Física. O esporte muitas vezes se torna uma paixão para as crianças, como acontece no Instituto Estadual de Educação. Lá, a ginástica rítmica, por exemplo, conquistou alunos que são muito bem preparados para as grandes competições. É o som de Rancho de Amor à Ilha que 45 crianças treinam suas coreografias na aula de ginástica rítmica no Instituto Estadual de Educação. Todas elas orientadas pela professora Maria Helena Kraeski, que há 21 anos desenvolve talentos na ginástica. O projeto, que começou em 1978, já revelou ginastas campeões, como Luísa Matsuo. Ela participou das Olimpíadas de Pequim e no ano passado conquistou 3 medalhas de ouro no PAN de Guadalajara. Mas não é só para ganhar medalhas que a prática da ginástica rítmica é importante. Para a professora Maria Helena Kraeski, o esporte contribui na formação das crianças além da sala de aula.
O esporte ele contribui tanto na parte da formação física, das habilidades motoras, né, do fortalecimento da própria questão física, como na formação do próprio cidadão, ensinando valores para as crianças, né, educando, ensinando elas como respeitar o próximo, a compartilhar determinados momentos. Então, não só na parte física, né, mas também na parte de formação do próprio cidadão. A professora Maria Helena conta qual o processo com os alunos que se destacam. Aquelas crianças que se sobressaem, que apresentam qualidades próprias para a ginástica, elas são separadas e fazem parte de um outro projeto, que é um projeto de iniciação à ginástica de competição, até chegar no alto rendimento, que são as meninas que participam do Campeonato Brasileiro, campeonatos internacionais. Uma das crianças que se destacou nesse processo é a Bárbara Souza, de 13 anos. Ela treina há 4 anos e no ano passado foi a campeã da Copa das Américas. Tinha muitas ginastas de outros países, tinha do Chile, do Uruguai, da Argentina, da Rússia e do Brasil. Foi uma experiência muito boa. Com informações do Instituto Estadual de Educação, Guilherme Porcher e Ana Domingues para o Extra Classe. Professor Jason, cada vez mais as escolas estão incorporando esportes diferentes, que antes não eram tão conhecidos, como a própria ginástica. Isso faz com que as crianças se interessem mais pela prática esportiva? Penso que sim, acho que esse é um papel importante da educação física e da escola, né? Ampliar o repertório de conhecimentos das crianças. Então, a possibilidade de oportunizar contatos com práticas pouco convencionais no nosso universo cultural, né, inclusive, é um elemento formador importante, né? Agora, é preciso também atentar para o fato de que o esporte, ele não... e o seu ensino na escola não estão associados apenas, ou não está associado apenas ao desenvolvimento de habilidades físicas ou à detecção de talentos esportivos, né? Como eu disse antes, o esporte é um patrimônio cultural. Então, enquanto patrimônio cultural, ele deve ser direito de todos, né? Então, nesse sentido, me parece que também essa é uma dimensão importante do trabalho com o esporte na escola, mas a educação física e, sobretudo, nessa disciplina escolar, o trabalho com o esporte deve estar voltado para o conhecimento, né? Então, a dimensão prática, que é uma dimensão, sem dúvida, fundamental do esporte, não é a única dimensão que esse conteúdo possui. Ele possui dimensões estéticas, históricas, culturais, econômicas, políticas, que também precisam ser objeto de conhecimento por parte dos estudantes na escola. Dos benefícios que o esporte traz, ninguém duvida. Acontece que às vezes as crianças acabam ficando muito competitivas. Com tanta tecnologia que existe hoje, será que alguma delas ajuda a controlar essa ansiedade? A repórter Gabriela Decash foi descobrir. O professor Emílio Takase é formado em psicologia pela UFSC e trabalha com psicologia experimental. Ele desenvolve sistemas de software e hardware que ajudam a entender e controlar a ansiedade. Um exemplo do que ele faz é um aplicativo que monitora o batimento cardíaco e pode ser utilizado com as crianças. Então vamos ensinar a criança a trabalhar a respiração, né, aumentar e diminuir até o batimento começar a diminuir, para ela conseguir focar numa prova de matemática. De acordo com Emílio Takase, o mesmo princípio pode ser utilizado com atletas de alto rendimento para controlar a ansiedade pré-competição. Para isso, ele desenvolveu jogos que utilizam o batimento cardíaco e as ondas cerebrais para treinar o autocontrole mental. Então, se você está jogando um jogo, né, e o sistema identifica que está aumentando o batimento cardíaco e isso pode influenciar no seu desempenho, o próprio jogo vai mudar para que você possa manter o seu nível de desempenho. Então, é o mesmo princípio que você pode utilizar para a educação, questão da matemática, ou para um atleta de alto rendimento. Sua meta é de que até as Olimpíadas de 2016, todos os atletas tenham um smartphone com essas tecnologias de monitoramento para controlar seu desempenho nos jogos. Eu sou Gabriela Decash para o Extra Classe. Professora, a senhora acha que essa competitividade nos esportes ajuda ou atrapalha? Se estivéssemos falando estritamente da formação de atletas, penso que a competitividade é um elemento componente intrínseco a essa prática cultural, ou seja, intrínseco ao esporte. Então não seria um problema necessariamente
na formação de atletas o elemento competitivo. Acontece que na escola e na educação física nós não lidamos apenas com atletas, nós lidamos com alunos para os quais a competição pode representar um empecilho, inclusive em relação à aprendizagem, né? O desejo de se tornar melhor do que o colega pode ser um impedimento, um impeditivo de uma relação mais profunda com o outro, nesse caso, né? Com os colegas, né? Então não é à toa, por exemplo, que há muitos conflitos nas aulas de educação física quando nós temos aulas mistas, envolvendo meninas e meninos, por exemplo. Uma vez que o desempenho de ambos, se a gente considerar apenas do ponto de vista biológico, é diferente, né? Os meninos tendem a se sobressair sobre as meninas quando se trata de provas físicas, de modo geral. Então, se a gente estimula a competição, a gente estimula ainda mais um atrito, uma relação de oposição que não beneficia, que não valoriza a possibilidade de convívio, né, entre os gêneros. Então, nesse sentido, a competição é um elemento que atrapalha, em vez de ajudar. Então, me parece que se a gente pensa no esporte como um conteúdo importante para a compreensão da própria sociedade contemporânea, é fundamental que a competição seja matizada, ela seja controlada do ponto de vista pedagógico para fomentar outros valores que não só apenas o código vitória-derrota no esporte. E agora o Extra Classe vai para um rápido intervalo. Continue ligado que voltamos já. E quem está aqui no estúdio com a gente é o professor do CDS da UFSC, Jason José Bassani. Ele vai continuar com a gente no segundo bloco para responder mais perguntas. E você não saia daí! Voltamos já com Extra Classe. Estamos de volta com Extra Classe. Estamos de volta com o Extra Classe, que hoje fala sobre esporte nas escolas. Nosso convidado é o professor Jason José Bassani, que dá aulas no Centro de Desportos aqui da UFSC e coordena os estágios desse departamento. Bom, como uma luta pode contribuir no aprendizado das crianças? Na reportagem de Guilherme Porsche, você vai ver que o judô, em vez de ensinar a violência, acaba passando aos alunos valores que eles levam para o resto da vida. Judô em japonês significa caminho da suavidade, e foi pensando em uma luta sem violência que o japonês Jigoro Kano adaptou alguns golpes do jiu-jitsu criando o judô, em 1868. Por causa dessas mudanças na luta, com o tempo escolas e universidades japonesas introduziram o judô nas suas grades curriculares. E por isso, no Japão, Jigoro Kano é considerado o pai da educação física. Como no resto do mundo, aqui no Brasil o judô se popularizou a partir das Olimpíadas de Tóquio, em 1964. Surgiram várias academias de luta e muitas escolas passaram a oferecer como atividade extraclasse. Em Florianópolis, o Instituto Estadual de Educação oferece aulas de judô, e o professor Oscar César Grando conta como essa arte marcial contribui para o fortalecimento físico e mental das crianças. Bom, o judô é o seguinte, a modalidade do judô, sendo seguidas as orientações filosóficas do judô, ela trabalha assim com os preceitos assim, de disciplina, respeito e educação. Isso deixa o aluno bem equilibrado. Então é importante o professor impor essa tradição de ter essa parte do respeito, da disciplina. Então na disciplina do judô, ele tem essa regra, tem essa disciplina, então que ele tem que entrar no tatame, ele tem que cumprimentar os amiguinhos, ele tem que cumprimentar o professor, ele tem que seguir uma hierarquia, o mais novo respeitando o mais graduado ensinando os mais novos. Então é um respeito mútuo. Então essa filosofia do judô, e mais com a parte física, a dedicação física, que ele tem que estar muito atento para aprender os golpes, para ter uma concentração. Então é uma coisa assim que é muito importante na formação do indivíduo. Concentração e disciplina. Esses são os principais valores que, graças ao trabalho de Jigoro Kano e professores como Oscar César Grando, é passado aos alunos através do judô. Com informações do Instituto Estadual de Educação, Guilherme Porsche para o Extra Classe. Professor, o senhor acredita que além do judô, outros esportes também ajudam na disciplina dos alunos?
Sim, é possível que sim. Agora a gente precisaria se perguntar o que significa exatamente essa palavra disciplina no caso dos alunos. Me parece que aprender a controlar as próprias emoções, por exemplo, é uma maneira de disciplinamento e sem dúvida é importante. Senão eu mesmo não estaria aqui nesse momento, porque estou um tanto nervoso por falar aqui com vocês e com tantos espectadores, e esse nervosismo mais atrapalha do que me ajuda. Então, uma forma de disciplinamento, nesse caso, é para controlar as próprias emoções, para que a gente possa se concentrar naquilo que de fato é importante. Mas disciplina não necessariamente significa, nesse caso, bom comportamento. Então, acho que essa é uma dimensão importante que o esporte pode nos auxiliar, não necessariamente na difusão de determinados valores, mas para pensar que tipo de valores gostaríamos de fomentar por meio do esporte e o seu ensino. Essa é uma questão que me parece precisa ser mais bem problematizada, mais bem pensada no âmbito da educação física e no âmbito da escola. Não necessariamente no sentido de dizer que praticar esporte deixa os alunos mais comportados ou que eles se comportem de uma maneira que a gente considera adequada nesse caso. As aulas de educação física são geralmente as que mais agradam as crianças, mas algumas vezes a estrutura do colégio não permite que ele tenha essas aulas. O repórter William Rota descobriu que esse é o caso da Escola de Educação Básica Simão José Reis. Confira mais informações na reportagem. Eu fui até a Escola de Educação Básica Simão José Reis e conversei com a professora de Educação Física Andréa Jesus, que contou como são as aulas, os esportes que os alunos praticam e alguns problemas que a escola enfrenta com relação aos esportes. Meu nome é Andréia, sou professora de Educação Física na escola já há 3 anos, com essas turmas de 6ª a 8ª. Como são as aulas? As aulas são de 45 minutos. Normalmente joga-se mais futebol e vôlei, que a gente tem uma estrutura basicamente só disso. Não temos basquetebol porque não temos tabelas. Temos as bolas e não temos tabelas. Temos as quadras próprias para handebol, mas não temos handebol porque não temos bola para isso. O único diferencial da escola nesse momento está sendo as aulas mais voltadas para o tênis, com material adequado, que acho que foi até cedido pela UFSC. Eles jogam xadrez para os alunos que não participam muito. Tênis de mesa é bastante praticado na escola. Tivemos as Olimpíadas há um mês atrás. Teve bastante participação dos alunos nas modalidades de vôlei, futebol, tênis de mesa e xadrez. Com relação também à infraestrutura da escola, a escola está em processo de mudança. Está tendo uma reestruturação em todos os setores, né? As quadras estão sendo melhoradas. O ginásio também, que chovia dentro, eles vão arrumar os telhados. Então, eu acredito que essa escola seja um bom lugar para se trabalhar, apesar das dificuldades. Porque espaço temos 3 quadras. Comparado a outras escolas que eu já trabalhei, é bastante diferente. Mas falta ainda um olhar diferenciado dos governos para tratar melhor os alunos e também os professores. O aluno Cleiton Kramer falou os esportes que gosta de praticar e que a estrutura e materiais para a prática são um problema. Qual esporte você mais gosta? Futebol fora da escola. Na escola aqui, como a gente não tem muito o que fazer por causa da estrutura, geralmente a gente joga vôlei, só tem um ginásio. O ginásio geralmente joga um futebol. Vai botar vôlei onde? Nessa quadra aqui, que não tem condição. Aí a gente faz uma rodinha, joga um vôleizinho, tênis de mesa também, a gente joga ali, só que a mesa são totalmente, a gente tá até sem raquete, aluno tem que trazer a raquete e bolinha também, tá faltando tudo. A estrutura, péssima. Essa foi a reportagem de William Rota para o Extra Classe. A falta de estrutura para as aulas de educação física é uma grande perda para as escolas e para os alunos. No caso, quando a escola não disponibiliza desse espaço, como que os professores devem fazer para... Pois então, eu dizia antes que o esporte possui múltiplas dimensões, né? Que não se reduzem apenas à sua prática ou à transmissão dos seus valores ou à transmissão das suas técnicas e dos sistemas táticos de jogo, por exemplo, no caso dos esportes coletivos. Uma maneira certamente possível é trabalhar com esses outros conteúdos relacionados ao esporte que não que eles independam das condições materiais, né? Eles devem estar associados a boas condições materiais para o desenvolvimento das aulas. Mas me parece que esses outros conteúdos poderiam ser elaborados e trabalhados em outros espaços que não aqueles que a gente considera característicos das aulas de educação física, como as quadras e os ginásios. Então, por exemplo, se a gente fosse tratar de elementos como associados a uma dimensão estética do esporte, ou seja, apreciar esporte, poderíamos pensar em assistir filmes
que tematizem este conteúdo. Então, isso poderia ser feito em outro espaço que não necessariamente o da quadra e da sala de aula. Da quadra e do ginásio. Poderia ser, por exemplo, na sala de aula, na sala de vídeo, na biblioteca. Então, me parece que o esporte possui formas de abordagem, né, enquanto conteúdo na escola que independam da estrutura física. Mas que podem ser pensados em função de critérios pedagógicos e não necessariamente das condições materiais para o seu desenvolvimento. Isso não significa que a gente não precisa ter boas quadras, materiais esportivos, para que os professores possam desenvolver boas aulas de educação física. Então, o que eu acho que é importante destacar é que o esporte, pelo fato de ser um conteúdo que é abordado de forma bastante presente nas aulas de educação física, mas que ainda carece de ser trabalhado com outras condições, digamos, com outros elementos, a condição material é um empecilho, mas não necessariamente se colocaria como um obstáculo que impediria o trabalho com esporte na escola. Certo. O Extra Classe dessa semana está terminando. Gostaríamos de agradecer a participação do professor Jason José Bassani, que dá aulas no Centro de Esportes aqui da Universidade Federal. Voltamos na próxima quarta-feira, às 4h30 da tarde, com o tema Violência e Formas de Segurança nas Escolas. Não perca! O programa Extra Classe é produzido pela turma de Rádio Jornalismo 1 do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação de Mariana Nascimento e Natália Duani. Os produtores dessa edição foram Bruna Richer, Fernando Stricker, Luísa Giambelli e Natália Duani. Reportagens de Ayla Nardelli, Carlos Estrela, Ana Carolina Domingues, Guilherme Pocha, Gabriela Decast e William Rota. Técnica de Guilherme Constâncio. Orientação do professor Eduardo Metidis. Extra Classe. Rádio.UFSC. É educação e ponto.